Pessoal, tudo bem? Sou o professor Falbo de Química e a gente vai estar trabalhando identificação de funções para a sua próxima avaliação. Bom, o que você tem que lembrar? Na sua avaliação cai apenas funções oxigenadas. A gente falou de 8, na verdade as 8 primeiras funções oxigenadas, e dessas 8 funções oxigenadas nós temos grupos funcionais. Esses grupos funcionais vão dar origem a essas funções. As coisas você vai ter que saber identificar. Lembrando que toda vez que você tiver um composto, você vai procurar aonde eu tenho um elemento oxigênio. Naquela posição, naquela localização onde eu tenho um elemento oxigênio, eu vou ter uma função. Bom, nós temos as 3 primeiras funções, onde nós temos uma hidroxila caracterizando o nosso grupo funcional, nós temos carbonila caracterizando o grupo funcional, carboxila e até o oxigênio como heteroátomo. Essas 3 primeiras funções, nós temos a hidroxila ligada a carbono saturado. Quando nós temos hidroxila ligada a carbono saturado, você tem que lembrar que a nossa função é função álcool, que é a nossa primeira função hidroxilada. A segunda função onde nós vamos ter na sua prova é onde nós temos a hidroxila ligada a carbono que faz dupla. Esse é o nosso composto enol. Lembrando que a nomenclatura deles não muda e que também não é matéria da sua prova a nomenclatura deles. De qualquer forma, as propriedades químicas deles são diferentes e a gente tem que caracterizar como uma nova função. O terceiro composto que nós temos hidroxila como grupo funcional, nós vamos ter hidroxila ligada ao anel aromático, ao benzeno. Quando nós tivermos hidroxila ligada ao anel aromático, a nossa função passa a ser fenol. Essas são as 3 primeiras e as mais antigas que a gente viu. As outras 5 funções do lado de cá, nós temos a primeira com carbonila. Quando a carbonila está na ponta da cadeia carbônica. A carbonila na ponta da cadeia carbônica, isso caracteriza a função aldeído. Lembrando que ela tem que estar na extremidade da cadeia para caracterizar o aldeído. Quando essa carbonila está entre carbonos, e o legal de lembrar também é que esse R', R2', caracteriza carbonos, só para deixar o composto genérico. Essa carbonila entre carbonos caracteriza uma função cetona. Essas duas funções, inclusive, a gente vai trabalhar a nomenclatura delas, que é a nomenclatura que cai na sua prova também. Bom, muito cuidado quando a gente falar dessa próxima função. Nós temos um grupo funcional, uma carboxila, ou seja, uma hidroxila ligada a carbonila, formando essa carboxila. É costume e muito comum confundir o aldeído com o ácido carboxílico, porque a diferença deles é simplesmente esse oxigênio aqui. Quando eu tenho hidroxila ligada a carbonila, formando essa carboxila, função ácido carboxílico. Bom, após o ácido carboxílico, nós temos também oxigênio como heteroátomo, oxigênio presente entre carbonos. Lembrando que a definição de heteroátomo é um elemento diferente de carbono presente entre carbonos. Esse oxigênio, como sendo heteroátomo, caracteriza a função éter. E por último, a última que a gente viu para a sua avaliação, quando nós temos um oxigênio heteroátomo ligado a carbonila também. Cuidado, aqui ó, nós temos que ter carbono ligado a esse oxigênio, também diferente da função ácido carboxílico, onde nós temos hidrogênio e aqui nós temos que ter carbono. Esse grupo funcional de oxigênio heteroátomo ligado a carbonila caracterizamos a função éster, completando os 8 grupos funcionais das 8 funções que você vai ter que classificar na sua avaliação. Álcool, hidroxila ligada a carbono saturado, enol, hidroxila ligada a carbono que faz dupla, fenol, hidroxila ligada a anel aromático, aldeído, carbonila na ponta, cetona, carbonila entre carbonos, ácido carboxílico, a carboxila na ponta da cadeia, éter, oxigênio entre carbonos, e o éster, que é o oxigênio heteroátomo ligado a carbonila. De algumas funções a gente vai ter algumas representações as quais pode aparecer e você pode acabar confundindo. São elas. Essa carboxila pode vir representada como COOH ou até CO2H. Bom, esse oxigênio heteroátomo ligado à carbonila também pode vir classificado como CH3, por exemplo, se aqui fosse um carbono só. Então, 2 oxigênios
entre carbonos, 2 oxigênios, carbono e hidrogênio. São representações diferentes que você vai ter na sua cadeia. E para a nomenclatura, a gente selecionou só duas, para a gente não ter que lembrar a nomenclatura de todos eles para essa prova. A primeira vai ser a acetona, que a gente está com aquele nome que você já está acostumado. Usa o prefixo, que indica a quantidade de carbonos. O afixo, que vai indicar o tipo de ligação, se ela é simples, se ela é dupla, se ela é tripla. E o ona, que vai ser o nosso sufixo para cetona. Então, supondo que nós temos um composto muito simples. Bom, 3 carbonos, prefixo sendo próprio, só ligações simples entre carbonos, an, e o sufixo ona. Essa é a propanona, que é também aquela acetona que se utilizada comercialmente. E o aldeído? O aldeído, que é aquele que nós temos a carbonila na ponta da cadeia, da mesma forma. Prefixo indicando a quantidade de carbonos, o afixo o tipo de ligação e o sufixo agora al. Vamos ver o exemplo. A diferença agora é que a carbonila tem que estar na ponta da cadeia. Mesma coisa, prefixo de 3 carbonos prop, só ligações simples an e o sufixo agora al. São esses os grupos funcionais e as funções que você tem que identificar e os 2 nomes que você tem que dar na sua prova. A gente vai realizar agora algumas questões onde a gente vai aplicar esses conhecimentos. Bom, resolvendo esses 2 exercícios, começando pelo exercício número 4 da sua lição obrigatória, ele fala assim, ó. O paladar humano possui 4 sabores reconhecidos: doce, azedo, amargo e salgado. Os sabores azedo e salgado são claramente associados a ácidos e sais, respectivamente. Porém, os sabores amargos, amargo e doce, são detectados em um grande número de substâncias com diferentes estruturas químicas. As substâncias apresentadas a seguir, por exemplo, apresentam um acentuado sabor doce. Aí ele dá pra gente duas estruturas de 2 compostos que nós temos com característica doce. E ele lá embaixo ele vai perguntar o seguinte. Bom, identifique os grupos funcionais presentes nos compostos 1 e 2. Bom, você pode reparar que aqui nos compostos 1 e 2, como eu havia dito antes, você tem que identificar aonde tem oxigênio, que é o nosso elemento do grupo funcional. Nós temos oxigênio nessa parte da estrutura e nós temos oxigênio nessa parte da estrutura em 2 formas diferentes, em forma de carbonila e em forma de hidroxila. Se vocês lembrarem, quando a gente tem uma hidroxila ligada a carbono saturado, aqui nós temos a função álcool. Então, simplesmente isso. Você vai identificar e dizer qual é aquela função presente ali. E quando nós temos carbonila entre carbonos, ó, essa aqui é a função cetona. Então, para o composto 1, funções álcool e função cetona. Já para o composto 2, nós temos uma funçãozinha aqui, ó, de um elemento diferente de carbono, que é o nitrogênio. Lembrando que funções nitrogenadas você não tem na sua avaliação. Esse nitrogênio ligado a carbono caracteriza uma função amino. E muito cuidado aqui agora. Outra coisa que é bastante comum, você olha para essa hidroxila e diz que ela é um álcool. Olha para essa carbonila e diz que ela é um aldeído ou que é uma acetona. Quando você tiver um elemento, no caso aqui o oxigênio, ligado diretamente ao carbono da carbonila, você junta esses elementos na formação de um grupo funcional só. Esse nosso grupo funcional, onde eu tenho a carboxila, ó, hidroxila ligada à carbonila, é o grupo funcional de um ácido carboxílico. Então, são as 4 funções identificadas. Cetona, que é a carbonila entre carbonos, álcool, hidroxila ligada a carbono saturado, carboxila na ponta da cadeia, ácido carboxílico, e a amina, que é nitrogênio ligado a carbono, que é de função nitrogenada. Você não precisa se preocupar. A outra função, que é o exercício número 9, função outro exercício, ele simplesmente pede para você dar nomenclatura, que é para a gente praticar um pouco. Essa nomenclatura eu coloquei compostos bem simples para vocês, que é só para a gente lembrar mesmo do básico. Bom, primeira coisa, quando eu tenho aqui, ó, uma carbonila presente entre carbonos, eu tenho uma função cetona. Você já sabe que o sufixo vai ser ona. E aí, antes disso, a gente tem que delimitar a cadeia principal e falar qual é o nome das ramificações e o nome dessa cadeia principal. Lembrando que a gente vai começar aqui do lado direito, ó, é mais próximo do grupo funcional e mais próximo da primeira ramificação. Então, carbono 1, 2, 3, 4 e 5. A gente tem como grupo funcional essa estrutura aqui, ó. Desculpa, como cadeia principal.
Sobrou fora dessa cadeia principal uma ramificação nesse carbono 2. Então a gente sabe que lá nesse carbono 2 nós temos uma ramificação de um carbono só. A gente chama de metil. 5 carbonos na cadeia principal, prefixo é pente. Só ligações simples entre carbonos. E uma coisa que você não pode esquecer, o aldeído não é necessário indicar a localização do grupo funcional porque ele é sempre na ponta. Mas, no caso aqui da acetona, a gente vai indicar a posição dessa acetona. Então aqui, ó, apesar de que ela, para existir, que ela teria que estar sempre no carbono 3, eu tenho pentan, no carbono 3, eu tenho a carboxila, que seria pentan 3-ona, ona, o sufixo de cetona. Então nós temos essas funções, essas 8 funções oxigenadas, as quais você vai identificar e dar nome para cetonas e aldeídos. No mais, acho que é só. Boa prova.